Sejam muito bem-vindos à websérie Psicanálise Atualizada. Eu sou Natália Pacola, sou psicanalista, doutoranda em psicologia e também sou professora. E nessa websérie de vídeos você está conhecendo o caminho para transformar a sua carreira e impactar profundamente a vida de muitas pessoas através da psicanálise. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar no poder oculto do inconsciente, explorando como as nossas emoções reprimidas influenciam o nosso aparelho psíquico e a maneira como nós entendemos a mente humana. Mas você deve estar se perguntando: será que a psicanálise pode mesmo fazer a diferença na vida das pessoas? Então, deixa eu te mostrar aqui alguns relatos que podem comprovar isso. E eu já vi várias mudanças assim na minha vida, desde quando eu comecei a fazer a formação, porque você estuda e você faz as suas análises, né? Querendo ou não, isso impacta em você demais na sua vida. Como você enxerga o mundo, como você se enxerga, como você lida com as coisas, sabe? Tipo, se eu soubesse, eu teria feito isso muito antes. E eu não tenho nenhuma dúvida de que eu escolhi os melhores profissionais que eu podia para poder me guiar nesse processo. Porque eu estou muito realizada mesmo em estar fazendo essa formação e vivendo esse sonho, né, de crescimento de vida, né, de vida mesmo, no sentido de leveza, da certeza do caminho certo, é, do que você trilhar, dores e pedras que você retira, né, questão de inseguranças, né, eu mesmo estou num processo de transição, né, de carreira. Então, era uma das minhas primeiras dúvidas que eu fazia nas lives, né? E aí, o curso me abriu essa questão muito para a minha transição de carreira, de que realmente é isso que eu quero. De um encontro mesmo, falar, não, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu senti transformação na minha vida e uma super transformação na vida dos pacientes e uma segurança no atendimento, um bem-estar e um prazer em atender. Iniciar a sessão e sentir, assim, a evolução do paciente, aquilo a gente percebe, sessão a sessão, aquela travessia do paciente e saber que isso daí, de fato, está transformando a vida dele. Né? É uma realização pessoal e profissional. Eu percebo a minha agenda agora é aquilo, aquilo que eu sonhava, tinha lista de espera, é isso, hoje eu tenho lista de espera, porque a agenda já está completa, eu vejo os pacientes no dia a dia, eles querendo dar continuidade, eu percebi que o quanto a psicanálise trouxe aquilo que talvez eu não encontrava em outras vertentes da terapia, que era essa continuidade, era essa vontade de se transformar, essa vontade de ir para o dia a dia, e isso, o quanto isso reverberou na minha realização profissional, de sentir, nossa, é isso que eu quero para minha vida. A psicanálise me deu propósito. Eu sempre tive essa vontade de poder, de certa forma, ouvir e ajudar as pessoas, né? E a psicanálise foi a área que me trouxe essa possibilidade de poder seguir com aquilo que eu entendia como meu propósito de vida. A forma como você vai lidar com as relações na sua vida vão mudar com a psicanálise. Então, entender como diz na psicanálise, o não dito, né? Ter a escuta ativa, né? No seu dia a dia, na sua vida, te ajuda muito a entender de fato o que uma pessoa está querendo dizer para você sobre o que quer que seja, né? Então, acho que conseguir escutar de fato as pessoas, não só na clínica, mas no dia a dia, ajuda muito nas relações interpessoais. Então, acho que esse seria um dos benefícios, e o autoconhecimento, que sem dúvida traz para a gente uma mente mais tranquila, mais equilibrada, deixa a nossa vida mais leve. E eu fico até emocionada de ouvir esses relatos. São minhas alunas, meus alunos, e de saber que a psicanálise é um instrumento de mudança de vida para eles. E eu tenho certeza que vai ser um instrumento de mudança na sua vida também. Então vamos recapitular de onde nós continuaremos hoje. Porque na aula 1, a gente conversou um pouco sobre a nova era da saúde mental. Essa nova era, sabe? Cheia de tecnologia, de inovação, velocidade e uma verdadeira overdose de informação. Conversaremos também sobre algumas pesquisas recentes que apontam o aumento generalizado da ansiedade e da depressão. E a necessidade dessa nova geração de cuidar mais da saúde emocional, da saúde mental. Uma grande oportunidade para quem sente esse chamado de ajudar pessoas. E ontem também eu falei
para vocês para que serve a psicanálise. E hoje nós vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa teoria que é tão fascinante. Vamos lá? Vamos para o conteúdo de hoje, então? Bom, a psicanálise, concebida por Sigmund Freud no final do século XIX, não foi apenas um marco na história da saúde mental. Foi também uma revolução na forma como entendemos a mente humana e os mistérios que ela esconde. Desde muito cedo, Freud estava destinado à grandeza. Conhecido como o menino de ouro, ele recebia atenção especial de uma família que era numerosa. Enquanto os irmãos dele dividiam os espaços, Freud tinha um quarto só para ele, onde mergulhava em estudos e leituras que moldaram a sua curiosidade intelectual. A sua ambição inicial era se tornar cientista, mas as restrições impostas aos judeus em Viena, lá na época, desviaram-no para a medicina, onde ele buscou aplicar a ciência na prática. E Freud iniciou uma carreira de neurologia no Hospital Geral de Viena. Mas logo ele percebeu que muitos casos não podiam ser explicados ou tratados apenas pela medicina convencional. Ele encontrou pacientes que tinham sintomas físicos que não tinham causas fisiológicas, que eram aparentes, mas que ao mesmo tempo não podiam ser ignorados. E esse enigma despertou naquele Freud o desejo de explorar um território que até então era pouco explorado, a mente humana. E ele propôs que grande parte do comportamento humano é moldada por forças inconscientes, por desejos reprimidos, traumas que não são resolvidos e conflitos internos que influenciam pensamentos, ações, mas são poderosos. Freud não apenas ofereceu uma nova forma de entender o sofrimento humano, mas ele também criou um método para explorar esse sofrimento, a psicanálise. O divã tornou-se o espaço onde o paciente era convidado a falar livremente, revelando as camadas ocultas da sua psique. E embora a psicanálise tenha surgido como uma prática independente da ciência médica da época, as neurociências modernas começaram a validar muitos dos conceitos freudianos. Com o uso de ferramentas como a ressonância magnética funcional e o eletroencefalograma, os pesquisadores estão demonstrando até que o inconsciente, que era uma ideia teórica, tem raízes concretas na atividade cerebral. Repressão e memória, por exemplo, os estudos mostram que traumas reprimidos podem influenciar o comportamento de forma consciente, que é algo que ecoa com a teoria de Freud sobre a repressão. Na tomada de decisão e das emoções, as pesquisas recentes confirmam que emoções e conflitos internos afetam as nossas escolhas. Isso se alinha com as ideias freudianas sobre o impacto do inconsciente nas nossas ações. E os sonhos? A neurociência também reforça que todos nós sonhamos, todos, que é outro campo explorado por Freud, como uma manifestação do inconsciente e uma forma de processamento emocional. Então, mais de um século após a criação, a psicanálise ela continua a evoluir. Ela não apenas influencia práticas terapêuticas, mas também oferece insights para outras áreas, como artes, literatura, filosofia, educação, saúde, empreendedorismo e até a inteligência artificial. Freud não viu apenas a mente humana como um campo de estudo. Ele a tratou como um universo a ser explorado com infinitas possibilidades de compreensão. E hoje, no mundo acelerado em que nós vivemos, as suas ideias permanecem mais relevantes do que nunca e nos convidam a desacelerar, a olhar para dentro, a descobrir quem realmente somos. Se Freud pudesse observar o mundo atual com esses avanços todos tecnológicos, com os desafios emocionais, provavelmente diria que nunca houve um momento mais urgente para mergulharmos no inconsciente, tanto individual quanto coletivo.
A ideia de que nossas escolhas podem ser profundamente influenciadas por dinâmicas inconscientes não é apenas um conceito freudiano. Hoje é um campo sólido de investigação dentro da neurociência cognitiva. Isso mostra o quanto as ideias de Freud continuam atuais e essenciais. Quando Freud começou a desenvolver as suas teorias, inicialmente voltadas para ajudar pessoas com problemas mentais graves, ele fez uma descoberta revolucionária. Durante o processo da escrita do livro A Interpretação dos Sonhos, Freud percebeu algo que mudaria para sempre a nossa compreensão sobre a mente humana. Os princípios da psicanálise poderiam transformar não apenas aqueles que sofriam, mas qualquer pessoa disposta a conhecer conteúdos do seu inconsciente. E esse foi um momento marcante que ele compartilhou com o seu amigo Fliss, dizendo que estava diante de uma teoria capaz de impactar profundamente a forma como todos nós vivemos e compreendemos as nossas emoções e comportamentos. Foi a partir daí que tudo começou, não apenas na vida de Freud, mas na vida de todos que tiveram contato com as suas ideias. E uma pergunta comum que eu recebo é: mas a psicanálise é uma teoria apenas para médicos ou para psicólogos? Olha, claro que não. Essa nunca foi a intenção de Freud. Freud acreditava que a psicanálise deveria ser acessível para qualquer pessoa, qualquer que se comprometesse a seguir os seus estudos por meio da metodologia do tripé psicanalítico, que combina teoria, análise pessoal e supervisão. Freud defendia que a psicanálise fosse uma prática livre e abrangente, disponível para todos que quisessem se aprofundar no inconsciente humano, independente da sua área de formação. Então veja, se você não é da área médica, da saúde, isso não é um impedimento, desde que você faça uma formação que siga o tripé. Aí você pode se tornar um psicanalista. E antes de mergulharmos no poder oculto do inconsciente, eu quero te apresentar um conceito essencial que Freud desenvolveu para organizar a compreensão da mente, o aparelho psíquico. Freud foi um visionário ao criar essa estrutura. Ela nos oferece uma visão detalhada de como a nossa mente funciona. A primeira tópica nos ajuda a imaginar os lugares onde os nossos processos mentais ocorrem, como o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Já a segunda tópica descreve os habitantes desses lugares, id, superego, ego, que interagem e moldam a nossa experiência emocional e comportamental. Compreender o aparelho psíquico é como receber um mapa para explorar o vasto território da mente. E esse é apenas o começo da jornada que a psicanálise pode proporcionar. Vamos lá então? Primeira tópica, os lugares da mente de Freud. Freud, com a sua genialidade, nos apresentou um modelo fascinante para compreender a mente humana. A primeira tópica, que organiza nosso psiquismo em 3 lugares distintos: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Esses lugares, eles não são físicos, mas sim funcionais, representando como nossas experiências, nossas memórias e emoções se organizam e influenciam nossa vida. O consciente, o foco da atenção imediata. O consciente é como o palco principal da mente, onde as informações estão em plena luz. É nele que ocorrem os pensamentos e percepções do momento presente, aquilo que estamos plenamente cientes, entendeu? Imagine que você está em um jantar com amigos. Sua atenção está na conversa, né? Que está ali tendo na mesa, no sabor da comida, no aroma do ambiente. Todas essas percepções estão no campo consciente, no foco imediato da sua mente. Pense no consciente como a luz de uma lanterna em um quarto escuro. Ele ilumina apenas o que está ao seu alcance, ao alcance da sua atenção no momento, enquanto grande parte do quarto da mente permanece na penumbra.
aguardando ser explorado. E o pré-consciente? É a ponte entre o agora e o esquecido. O pré-consciente funciona como uma biblioteca da mente, onde ficam armazenadas informações que não estão imediatamente acessíveis, mas que podem ser recuperadas com facilidade. Ele é o intermediário entre o que estamos conscientes agora e o que está fora do nosso alcance imediato. Lembre-se do seu prato favorito da infância, lembrou? Não? Talvez você não tenha pensado nisso há anos, mas agora que eu estou perguntando, essa memória surge quase que automaticamente. Esse é o pré-consciente em ação, trazendo informações para a luz do consciente. Imagine que a sua mente é um grande arquivo com gavetas bem organizadas. O pré-consciente é como uma dessas gavetas, pronta para ser aberta quando necessário. Você pode acessar facilmente os registros que estão ali guardados, mas apenas se você souber o que procurar. Porque no inconsciente, o oceano profundo da mente. O inconsciente é o aspecto mais intrigante e enigmático da mente. É como um vasto oceano oculto sob a superfície, onde estão armazenados desejos reprimidos, memórias dolorosas e impulsos que, por várias razões, foram afastados da consciência. Você já teve a sensação de agir de maneira impulsiva ou inesperada, sem que você entendesse o motivo? Isso pode ser um reflexo de algo que reside lá no seu inconsciente, moldando suas ações de forma sutil, mas poderosa. Imagine um imenso iceberg. A parte visível acima da água é o consciente. Logo abaixo da superfície está o pré-consciente, com uma porção que pode ser avistada se você mergulhar. Mas a maior parte do iceberg, enorme, complexa e profundamente submersa, é o inconsciente. É ele que suporta tudo, mesmo sem ser visto. E é onde mora o foco central da psicanálise. Eu costumo dizer que o psicanalista é um especialista do inconsciente, porque é exatamente sobre esse assunto que nós vamos nos aprofundar dentro do curso de psicanálise. Freud desafiou as convenções da sua época ao propor que grande parte de nossas decisões, comportamentos e emoções são influenciados por esse território tão misterioso chamado inconsciente. Ele mostrou que memórias reprimidas e desejos inaceitáveis podem moldar nossa vida e nós nem percebemos. Pense em alguém que evita discussões sobre dinheiro, mesmo quando isso prejudica as suas decisões financeiras. Ao investigar mais a fundo, pode-se descobrir que essa pessoa reprime memórias muito dolorosas da infância. Percebe? Há algo que reside no inconsciente e que molda as escolhas atuais. Freud ele acreditava que ao trazer conteúdos inconscientes para o consciente, é possível aliviar sofrimentos emocionais e promover um autoconhecimento que é transformador. É como iluminar um quarto escuro e reorganizar os móveis. Aí ele se torna mais funcional. Por meio da psicanálise, é possível acessar essas camadas mais profundas da mente, compreender o que está oculto e transformar conflitos em oportunidades de crescimento. O inconsciente, ele é como um cofre trancado que guarda os segredos mais profundos da mente humana. Freud o descreveu como o verdadeiro mestre por trás dos nossos pensamentos, emoções e ações, mesmo que não percebamos sua influência diretamente. Ele é o espaço onde desejos reprimidos, memórias dolorosas e traumas são armazenados, moldando silenciosamente a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Mas o que isso torna o inconsciente tão poderoso? Ele é o motor dos nossos comportamentos mais instintivos e das escolhas aparentemente irracionais. É nele que encontramos as raízes de padrões que se repetem em nossas vidas, desde medo inexplicáveis até dificuldades em nossos relacionamentos e desafios na busca por um propósito. O
O inconsciente, ele não se expressa diretamente, ele usa atalhos para se comunicar conosco. Esses atalhos aparecem em sonhos, atos falhos, lapsos de memória, sintomas físicos, emocionais. Por exemplo, aquele sonho recorrente que você tem pode ser um reflexo de um desejo não realizado ou de um conflito não resolvido. Imagine uma pessoa que constantemente se sabota em momentos de grandes oportunidades. O inconsciente pode estar agindo aqui, repetindo padrões que foram aprendidos lá na infância, como a crença de que não sou bom o suficiente. Ao trazer o inconsciente à consciência, a psicanálise nos dá o poder de transformar padrões destrutivos em comportamentos saudáveis, abrir espaço para novos sonhos e, acima de tudo, nos reconectar com a nossa verdade interior. A psicanálise é a chave que destrava esse cofre por meio de técnicas como associação livre, interpretação dos sonhos. O analista ajuda o paciente a acessar segredos escondidos, enfrentando-os de forma segura e compassiva. O inconsciente não é apenas um espaço de conflito, ele é também um reservatório de criatividade, uma criatividade potencial e autodescoberta. Ao compreender e trabalhar essa parte oculta da mente, você não apenas transforma a sua vida, mas também desenvolve a capacidade de ajudar outras pessoas em suas jornadas de autoconhecimento. Afinal, como Freud dizia, onde estava o id, ali está o ego. Uma jornada de integração entre os nossos desejos mais primitivos e a nossa capacidade de viver com propósito e equilíbrio. Isso é fascinante! Mas ele não parou por aí e desenvolveu a segunda tópica. A segunda tópica são os habitantes da mente. Freud, sempre visionário, nos introduziu ao conceito de id, ego e superego, nessa segunda tópica da psicanálise. Essa estrutura descreve a dinâmica que governa os nossos pensamentos, ações e emoções, um verdadeiro palco onde essas três instâncias psíquicas desempenham os seus papéis. Vamos explorar como cada uma delas age com maior profundidade? O id, desejo em sua forma pura. O id é a parte mais primitiva e instintiva da mente. Ele opera exclusivamente no inconsciente e segue o princípio do prazer, buscando a satisfação imediata dos desejos, sem se preocupar com normas sociais ou consequências. Imagine que você está com fome durante uma reunião bem importante. O id, ele grita internamente: saia agora e vá comer. Ele quer uma gratificação instantânea e ignora o contexto ou as possíveis consequências. Pense no id como um motor poderoso de um carro esportivo. Ele tem energia e força incrível, mas sem direção ou controle, e isso pode ser perigoso. Ele quer acelerar ao máximo, mas precisa de algo para guiá-lo. O id é a criança interior que todos carregamos, vamos dizer assim, que quer atenção e satisfação imediata. Sem ele, não teríamos motivação para buscar o que desejamos, mas sem controle, ele poderia nos levar a decisões impulsivas e muitas vezes destrutivas. E o ego? O ego é o mediador racional. O ego é o mediador entre o id, o superego e o mundo externo. Ele segue o princípio da realidade, equilibrando os impulsos do id com as exigências do superego e as limitações impostas pela realidade. Retomando o exemplo da fome durante a reunião, o ego avalia as opções. Espere até um intervalo para comer, ou peça algo que seja discreto, sem interromper o encontro. Ele busca uma solução prática que atenda ao id, mas dentro das regras sociais. Imagine o ego como capitão de um barco, navegando em um mar turbulento. De um lado, o id cria as ondas e os desejos e impulsos. Do outro, o superego, que ergue faróis de regras e moralidade. O capitão, ele precisa manter o curso, equilibrando as forças e conduzindo esse barco com segurança. O ego é a parte que nos mantém funcionais,
permitindo que tomemos decisões equilibradas e estratégicas. É ele que nos ajuda a navegar pela complexidade da vida. E o superego? O superego é o guardião da moral. O superego é a instância que representa padrões morais e éticos que são internalizados ao longo da nossa vida. Ele é um juiz interno, comparando nossas ações aos ideais que aprendemos com os nossos pais, nossos parentais, professores, sociedade. Imagine que você sente vontade de trapacear em um exame para conseguir uma boa nota. O id diz: faça isso, ninguém vai descobrir. O superego, no entanto, ele vai responder: olha aqui, isso é errado, e você vai se sentir culpado depois. Já o ego, ele vai mediar a situação, encontrar um caminho que seja aceitável. Então pense no superego como um maestro de uma orquestra. Ele tem uma visão ideal de como tudo deve soar, harmônico, perfeito dentro das regras, né? Mas às vezes, por isso mesmo, ele pode ser muito rígido e impõe padrões impossíveis de se alcançar, gerando ansiedade. O superego é essencial para mantermos os nossos valores e princípios, mas quando ele é em excesso, ele pode nos prender em um ciclo de culpa e autocrítica. A relação entre ego e superego é como um trio constante de negociação. E quando equilibradas essas forças, elas nos ajudam a viver de forma autêntica e harmônica. Mas quando há desequilíbrio, surgem conflitos psíquicos que podem levar a sintomas emocionais e comportamentais terríveis. Imagine que você está tentando manter uma vida mais saudável e mais fitness. Seu id, que é só desejo, já traz aquela fome, mas é uma fome de fast food. E o seu ego, ele entra ali, né? Junto com o superego. O superego é aquele que vai falar: não, não pode, você falou que ia ser fitness. E aí o ego fica em dúvida do que fazer e leva um tempo até tomar uma decisão. E aí, ele pede um iFood ou pede uma saladinha, um iFood bem calórico? Eu acredito que esse exemplo ele deve acontecer comigo muito, mas com vocês também, né? Freud ele revolucionou a maneira como nós entendemos a mente, ao colocar o inconsciente no centro da experiência humana. Ele mostrou que as nossas ações não são apenas resultados de escolhas no agora, conscientes, mas também reflexos de desejos e conflitos profundos entre essas instâncias psíquicas. Uma pessoa que procrastina pode estar vivendo um conflito entre o id, que busca prazer imediato, o superego, que exige perfeição e resultados, o ego, incapaz de mediar, paralisa a ação. Ao compreender essa dinâmica, a psicanálise nos permite acessar o inconsciente e transformar padrões destrutivos. É como ajustar as engrenagens de um relógio para que ele volte a funcionar com precisão. Me marcou muito também a questão da procrastinação. Você pensa que é algo e não é, é muito mais profundo do que você pensa. Então, comecei a viver essas transformações internas, né? E aí a procrastinação não faz mais parte, ciclos sociais vão mudando. A sua coragem também começa a ficar mais aguçada para viver, para arriscar. Então, tem me marcado muito nesse sentido. Percebe como a psicanálise ela é poderosa? Explorar o aparelho psíquico de Freud não é apenas um exercício de intelectuais, mas é uma oportunidade prática para entender as nossas próprias motivações, os nossos desafios. E quando aprendemos a negociar com esses habitantes internos, nós encontramos um equilíbrio emocional tão bom, uma clareza para tomar decisões mais alinhadas com os nossos desejos, que são os desejos reais. Ao entender o id, o ego e o superego, você não apenas ganha uma nova perspectiva sobre você mesmo, mas também ferramentas para ajudar outras pessoas a alcançarem o autoconhecimento e a transformação. Compreender as tópicas do aparelho psíquico freudiano é como receber um mapa detalhado sobre a mente humana. Esse modelo nos permite identificar os lugares, os habitantes que estão no nosso universo psíquico
e nos ajuda a reconhecer conflitos, desejos, mecanismos de defesa internos que moldam as nossas escolhas e os nossos comportamentos. No entanto, esse mapa, ele não é suficiente por si só. Ele é apenas o comecinho de uma jornada mais profunda. É uma base que sustenta outras descobertas cruciais que Freud trouxe. E agora que já exploramos os terrenos da mente, vamos entender como ele se desenvolve ao longo da vida? Freud percebeu que a energia psíquica, ou libido, segue um fluxo evolutivo, passando por diferentes etapas, desde a infância até a vida que é adulta. Ele foi muito criticado por falar da sexualidade na infância. Foi tratado realmente como doido. Mas você vai perceber que cada uma dessas fases é marcada por desafios únicos e molda a forma como lidamos com nossas emoções, com nossos desejos, os relacionamentos. Então, vamos lá mergulhar nos estágios que definem não apenas a nossa personalidade, mas são o alicerce das nossas experiências. Fases psicossexuais, o alicerce do desenvolvimento humano. Freud foi um pioneiro ao propor que o desenvolvimento humano é profundamente ligado à energia psíquica e suas manifestações em diferentes períodos da vida. Ele chamou essas etapas de fases psicossexuais, identificando experiências vividas em cada uma delas, que têm um impacto direto na formação da personalidade e do caráter de cada indivíduo. Freud descreveu a libido como uma energia vital que move o desenvolvimento humano. Não se limita à sexualidade, em seu sentido mais coloquial, mas abrange todo o espectro de impulsos e desejos que nos orientam ao longo da vida. Essa energia é direcionada a diferentes zonas do corpo, em momentos específicos, e marca as fases psicossexuais. Eu vou falar sobre essas fases, ok? Fase oral é a primeira, do nascimento aos 18 meses, onde a zona de foco é a boca. O bebê, ele experimenta o mundo através da boca. Chupar, morder, mastigar são atividades que fornecem prazer e satisfação. E qual é o impacto no desenvolvimento? A fase oral está ligada à sensação de segurança e confiança. E problemas nessa etapa, como desmame precoce ou superproteção, podem gerar adultos dependentes e excessivamente críticos. Um adulto que busca conforto em alimentos ou até que tem tendência de fumar. Ele pode estar expressando conflitos não resolvidos nessa fase. 2. A fase anal, 1 ano e meio aos 3 anos. Nessa fase, a zona de foco é o controle dos esfíncteres. A criança descobre o prazer e o controle relacionados à retenção e liberação das fezes. Começa a lidar com a disciplina e a autoridade. Qual é o impacto disso no desenvolvimento? A forma como cuidadores lidam com o treinamento do banheiro influencia traços de personalidade, como organização, teimosia, necessidade de controle. Uma pessoa que é muito perfeccionista pode ter internalizado mensagens de rigor e controle durante essa fase. Na fase fálica, de 3 a 6 anos, a zona de foco são os genitais. Então surge a curiosidade sobre o próprio corpo e o corpo dos outros. É aí que ocorrem os famosos complexos de Édipo, de Electra, em que a criança desenvolve sentimentos ambivalentes em relação aos pais. Qual é o impacto no desenvolvimento? A resolução adequada dessa fase é crucial para formar a identidade sexual e a relação com figuras de autoridade. Conflitos não resolvidos podem resultar em dificuldades na relação com figuras de poder ou na autoimagem. E o período de latência, de 6 a 12 anos? Nesse período, a zona de foco é a repressão da libido. Durante esse período, a energia psíquica é canalizada para atividades intelectuais, sociais, culturais. A criança ela forma amizades e desenvolve habilidades, aprende sobre o mundo ao seu redor. E qual é o impacto no desenvolvimento?
Esse período, por isso que é chamado período, ajuda a construir um senso de pertencimento realmente de valores. As crianças exploram nesse período como podem se tornar adultos socialmente mais seguros. Então, imagine as fases psicossexuais como tijolos de uma casa. Se a fundação não for construída corretamente, toda a estrutura pode apresentar rachaduras ao longo do tempo. A psicanálise oferece uma oportunidade única para explorar e também para compreender essas regressões, essas fixações, ressignificando experiências passadas e permitindo que o indivíduo reconstrua a sua percepção de si mesmo. Estudar as fases psicossexuais é um passo crucial para entender as defesas e desejos que surgem em diferentes momentos da vida. E mais do que isso, é a base para a prática psicanalítica eficaz, tanto para ajudar os outros quanto para compreender a si mesmo. Já parou para pensar em como as suas experiências na infância moldaram a pessoa que você é hoje? Na psicanálise, entender a complexa interação entre razão e emoção é crucial para se compreender como nossos sentimentos são formados. A equação sentimento igual razão mais emoção oferece uma visão simplificada, mas também poderosa, de como as nossas experiências internas se desenvolvem. Vamos explorar esse conceito em profundidade e ver como ele se aplica ao nosso entendimento da mente humana? Vamos lá. As emoções, elas são reações instintivas e automáticas a estímulos externos ou internos. Elas são rápidas, intensas e muitas vezes difíceis de controlar no momento em que ocorrem. Exemplos de emoções incluem medo, raiva, alegria, tristeza. Lembra dos personagens, o Divertidamente, aquele filme? Então, são as emoções. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou muito fã do filme Divertidamente. Eu até fiz uma série sobre as emoções que o filme retrata. Um episódio para cada emoção. Se você não viu, vai lá no meu YouTube do Fãs da Psicanálise e você vai ver. Mas vou continuar aqui. Essas emoções, elas são respostas primárias que não passam pelo filtro da razão. Elas são impulsos brutos que nos alertam sobre o ambiente ao nosso redor. Por exemplo, imagine que você está caminhando em uma trilha e de repente encontra uma cobra no caminho. A sua reação imediata é ter medo, não é? Então seu corpo reage com uma descarga de adrenalina, preparando-se para lutar ou fugir. Essa é a emoção em ação, uma resposta imediata e instintiva ao perigo. E a razão? A razão, por outro lado, envolve o processamento cognitivo e a avaliação das emoções. É a capacidade de pensar, analisar, refletir sobre experiências emocionais. A razão, ela nos permite colocar as nossas emoções em perspectiva, entender as suas causas e decidir como respondê-las de maneira apropriada. Por exemplo, depois de perceber a cobra e sentir o medo inicial, você recua e observa que a cobra não está se movendo e pode estar morta. Então você avalia a situação. A cobra está viva? Estou em perigo? Esse processo de análise e reflexão é a razão em ação. E o sentimento? É a integração da razão e emoção. Os sentimentos são o resultado dessa integração razão e emoção. Eles representam um processo mais elaborado e consciente das nossas reações emocionais. Enquanto as emoções são reações rápidas e automáticas, os sentimentos eles são mais duradouros e envolvem uma interpretação cognitiva das emoções. Por exemplo, após a experiência da cobra, você pode sentir um sentimento de alívio quando percebe que não está em perigo. Você também pode sentir gratidão por estar seguro, mas talvez uma leve preocupação sobre futuros encontros com outras cobras. Esses sentimentos
são resultado da sua mente processando e integrando a emoção inicial de medo com a avaliação racional da situação. Compreender a interação entre razão e emoção é fundamental na psicanálise, porque nos ajuda a entender como os sentimentos são formados e como influenciam o nosso comportamento e nosso bem-estar. Através do autoconhecimento, ao explorar as nossas emoções, nós transformamos sentimentos através da razão, ganhamos compreensão mais profunda de nós mesmos, e isso nos permite identificar padrões de comportamento e reações emocionais que podem estar enraizados em experiências passadas, por exemplo. Na regulação emocional, compreender a equação sentimento igual razão mais emoção nos ajuda a regular as nossas emoções de maneira mais eficaz. Em vez de sermos dominados por emoções intensas, nós podemos usar a razão para processá-las e transformá-las em sentimentos que são mais manejáveis, construtivos até. Compreende? E na análise psicanalítica? Na análise, os pacientes eles são incentivados a explorar as suas emoções e usar a razão para entender e integrar essas experiências. Isso leva ao maior autoconhecimento e crescimento emocional. Para ilustrar esse conceito, eu vou passar alguns exemplos de casos clínicos, certo? O caso Laura. A Laura, ela frequentemente experimentava ataques de pânico e não sabia o motivo. Ao explorar as suas emoções e sentimentos, lá com seu psicanalista, a Laura descobriu que esses ataques estavam ligados a uma experiência traumática lá da infância dela. Inicialmente, a emoção era o medo puro, mas através da análise racional, ela começou a entender e integrar essa emoção, transformando-a em um sentimento de vulnerabilidade que podia ser trabalhado e agora, conscientemente, ela consegue lidar com essa emoção, tendo uma vida mais autêntica e também mais concreta. Já o caso do Pedro. O Pedro sentiu uma raiva intensa em situações de conflito no trabalho e, ao discutir essa emoção lá em análise, ele percebeu que sua raiva estava ligada a sentimentos de inadequação e medo de fracasso. E através da reflexão e do entendimento racional, o Pedro ele conseguiu transformar essa raiva em um sentimento de determinação para melhorar mesmo as suas habilidades profissionais. Essa equação sentimento igual razão mais emoção é uma ferramenta poderosa para entender a formação dos nossos sentimentos e como eles influenciam o nosso comportamento. Na psicanálise, essa compreensão nos permite explorar nossas experiências internas de maneira mais profunda e integrada, o que promove o autoconhecimento e, com certeza, o crescimento pessoal. Ao aprender a equilibrar razão e emoção, nós podemos viver de maneira mais plena e autêntica, transformando a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Na psicanálise, essa distinção é essencial para o trabalho analítico. As emoções, elas podem ser vistas como sinais iniciais que revelam aspectos importantes lá do inconsciente. O trabalho do analista envolve ajudar o paciente a explorar essas emoções e transformá-las em sentimentos, permitindo uma compreensão mais profunda das suas origens, dos seus significados. Por exemplo, um paciente ele pode sentir uma intensa raiva durante uma sessão e, ao explorar essa emoção com o seu psicanalista, ele pode descobrir que a raiva está ligada a sentimentos de injustiça ou frustração por eventos passados. Ao transformar a emoção bruta em sentimentos que são analisáveis, o paciente ele ganha insights sobre seus padrões de comportamento e reações emocionais, o que promove o autoconhecimento e aí sim o poder de transformação. Compreender a diferença entre emoção e sentimento
é fundamental para navegar por aquele nosso mundo interno. As emoções nos alertam para o que está acontecendo no momento presente, enquanto os sentimentos nos ajudam a processar e dar sentido a essas experiências. Ao trabalhar com ambos, nós podemos alcançar um equilíbrio emocional que é mais saudável e uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Essa distinção entre emoção e sentimento nos permite não apenas reagir ao que sentimos, mas também entender e integrar essas experiências de maneira que promovam crescimento e bem-estar psíquico. A psicanálise é uma prática terapêutica, lógico, que pode ajudar pessoas a se tornarem mais conscientes de si e a viverem de maneira mais significativa. Sabe aquela velha história de estar perdido na vida? Pois é, a psicanálise, ela vem justamente para você se encontrar. Por isso a importância de entender sobre emoções, como elas moldam a nossa psique. O ego não é algo fixo e imutável, mas sim um processo contínuo de construção e reconstrução ao longo da vida. Esse processo é profundamente influenciado por nossas emoções e experiências. O ego é visto como uma entidade dinâmica em constante transformação. As emoções, elas desempenham um papel crucial nesse processo, pois são forças motrizes que impulsionam o desenvolvimento e a mudança. Emoções como medo, tristeza, raiva são fundamentais para a formação e evolução do ego. Para que o ego se desenvolva de maneira saudável, é essencial integrar as emoções em nossa psique. Isso significa reconhecer, aceitar e compreender as nossas emoções, ao invés de reprimi-las ou ignorá-las. O papel do inconsciente é outro conceito fundamental, porque é na formação do ego e na gestão das nossas emoções que o inconsciente se mostra como parte da mente que armazena nossas emoções mais profundas e experiências reprimidas. Muitas vezes essas emoções influenciam os nossos comportamentos e também as decisões, sem que nós tenhamos consciência disso. A psicanálise busca trazer essas emoções à superfície, permitindo que a gente possa lidar com elas de maneira, como eu já disse, consciente e saudável. A ressignificação de experiências é um objetivo fundamental da psicanálise, porque ajuda o sujeito a rever experiências passadas que causaram dor e sofrimento e compreendê-las. Com isso, essas emoções são liberadas e novas experiências de vida são integradas àquela. O processo de análise é fundamental para isso, porque traz autoconhecimento e transformação. Então, essas emoções, elas são um ponto central. Mas para isso, para ter esse processo de análise, existem técnicas que se aprende na psicanálise, como a associação livre, onde o paciente fala livremente sobre qualquer coisa que lhe venha à mente, sem a interferência do psicanalista, porque o psicanalista ele deve ouvir ativamente e manter a sua atenção flutuante. A análise de sonhos é quando o psicanalista ele interpreta os sonhos do paciente para revelar o que está lá no inconsciente. Freud considerava os sonhos como uma forma de acesso direto ao inconsciente. Tem que saber fazer isso, porque na interpretação dos sonhos, o analista ele ajuda a explorar memórias e narrativas que são muito pessoais e procura temas comuns. Já na transferência, o paciente ele vai procurar no analista pessoas lá do passado que tiveram alguma simbologia nas suas ações. Então, ele envolve o analista nessa integração. Como também há outras regras fundamentais para a psicanálise, que são a regra fundamental,
Vamos lá, abstinência, neutralidade, atenção uniformemente flutuante. Não é? É preciso saber operar essas ferramentas para que se realmente faça análise. Dá para compreender isso? É muito importante que um analista tenha uma boa formação para saber operar. Ou então ele vai fazer uma bagunça na vida do seu paciente, o que fica muito difícil. Porque a psicanálise ajuda a identificar e tratar a raiz emocional dos sintomas. Ajuda até a decifrar perturbações psíquicas. Vocês sabem, psicanálise ajuda na ansiedade, na depressão, e muitas vezes essas ansiedades e depressão têm raízes muito profundas, que precisam de uma análise e de umas ferramentas próprias do analista, que ele aprende a operar. Não é algo tão simples assim. Entendeu? Vamos ver o caso da Ana, por exemplo. A Ana, uma paciente que sofria de ansiedade bem severa, ela descobriu através da análise que a sua ansiedade estava ligada a experiências traumáticas na infância. E ao trabalhar essas emoções reprimidas, a Ana ela conseguiu reduzir de modo significativo os seus sintomas e viver de maneira mais equilibrada. Pois é, o psicanalista tinha as ferramentas certas. O João, por exemplo, ele sofria de dores crônicas inexplicáveis e ele descobriu que essas dores estavam ligadas a sentimentos de raiva e frustração que ele havia reprimido por muitos anos. A análise permitiu que João expressasse essas emoções de maneira segura, resultando na atenuação dessas dores. Esses conceitos nos mostram que as emoções são centrais para a nossa saúde mental, para o nosso desenvolvimento pessoal. A psicanálise oferece um caminho para explorar e integrar essas emoções, permitindo que se possa viver de maneira mais plena e consciente. Compreender e explorar, trabalhar as emoções através da psicanálise não é apenas uma forma de tratar sintomas psíquicos, mas também é um meio de transformar a nossa vida, transformar em um processo contínuo de autodescoberta, de crescimento. Será que existem emoções boas e emoções ruins? Olha, eu vou te dizer que todas as emoções merecem existir. São oportunidades evolutivas. E esse tema é crucial para entendermos a importância de reconhecer e validar todas as nossas emoções, independente de serem consideradas positivas ou negativas. Todas as emoções são legítimas e desempenham um papel importante na nossa vida. Então, ao invés de suprimir ou ignorar emoções como raiva, medo, nós devemos acolhê-las e compreender o seu significado. Imagine que as nossas emoções são como convidados em uma festa. Alguns são alegres, são fáceis de lidar, enquanto outros são mais difíceis, exigem mais atenção. Ignorar ou expulsar convidados indesejados não resolve o problema. Ao contrário, acolhê-los e entender que estão lá pode transformar a dinâmica da festa. Não tem nada de errado, gente, em ter múltiplas emoções. Por exemplo, o João, um paciente, ele descobriu que a sua raiva constante no trabalho era um reflexo da sua frustração com a falta de reconhecimento. Daí ele foi explorar isso em análise. E ele descobriu que essa sua necessidade de reconhecimento era por uma falta lá no seu trabalho de desenvolvimento psicossexual da infância. Então, compreender a minha emoção, entender as suas raízes e aprender como usá-las favorece o crescimento do sujeito. Vou contar uma outra história para vocês. A Maria sempre teve medo de mudança. Quando ela foi explorar esse medo em sessões de psicanálise, ela descobriu que estava ligado a experiências passadas de instabilidade. E quando ela compreendeu isso, a Maria pôde planejar mudanças de forma mais segura e controlada, sem ser rígida, explorando o medo como uma força.
Por isso que eu digo que validar as emoções é essencial para o nosso bem-estar. As emoções como medo, raiva, têm um propósito importante e nos ajuda a navegar pelos desafios da vida. Daí a importância do acolhimento de todas as emoções. Ao escolher essas emoções e entender o seu significado, podemos transformar nossa relação com nós mesmos e também com os outros, promovendo um crescimento pessoal muito profundo. Lembrar que todas as emoções merecem existir nos permite viver de maneira mais autêntica e plena, reconhecendo cada emoção como algo a nos ensinar. Então, tente acolher as suas emoções como guias para o seu autoconhecimento, para a sua transformação. Eu acredito que agora já deu para você entender um pouco mais sobre a importância das emoções na psicanálise. As emoções, elas são fundamentais para a nossa existência e também para a compreensão do mundo. Eu sei que elas podem parecer desafiadoras, mas são oportunidades de crescimento. Perceba e agradeça cada emoção e aprenda com elas. É o caminho para uma maior realização empática, para você conseguir viver melhor. E na próxima vez que você sentir uma emoção forte, pense: o que essa emoção está tentando me ensinar? Como eu posso usar isso para o meu crescimento pessoal? Com essa perspectiva, cada emoção se torna uma aliada que é poderosa para a sua jornada de vida, para a sua jornada evolutiva. Tudo isso que a gente conversou até aqui é uma pontinha do iceberg, porque tem muito mais para se explorar no universo da psicanálise. E a gente se aprofunda muito mais dentro do nosso curso, lá no curso de formação em psicanálise. E, olha, no final desse evento, eu vou abrir uma nova turma do curso de formação em psicanálise, para as pessoas que quiserem continuar estudando junto comigo e com os nossos professores maravilhosos, para se tornarem psicanalista e também para transformar a vida de muitas pessoas através desse método terapêutico, que eu não canso de dizer, é o método mais poderoso do mundo. Mas por enquanto, eu quero que você aproveite essas aulas gratuitas. E mais para frente, no momento certo, a gente se fala e fala sobre a nova turma de formação em psicanálise. Porque nessa segunda aula dessa websérie Psicanálise Atualizada, você conheceu um pouquinho mais sobre o poder do inconsciente e a importância das emoções para a psicanálise. Agora, eu quero que você preste atenção, muita atenção, e não perca de jeito nenhum a nossa aula 3, porque amanhã nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre como aplicar a psicanálise atualizada na prática. Eu vou explicar como funciona o trabalho de um psicanalista e mostrar o caminho prático para quem deseja se aventurar na psicanálise. E claro que eu também vou responder as principais dúvidas que eu tenho recebido durante esse evento. Agora, antes de finalizar, eu quero falar sobre o sorteio. Porque depois da terceira aula, eu vou sortear um planner personalizado aqui da lojinha do Fãs da Psicanálise. Para participar, você vai precisar comentar os seus insights na foto que eu vou sinalizar no final de cada uma das aulas. Você tem que comentar em cada uma das aulas, tá? Então, se você quer participar do sorteio, corre lá no Instagram e comente na publicação em que eu tô numa foto mais ou menos assim. Sim, vai lá e comenta o que você achou do conteúdo dessa segunda aula. As outras regras do sorteio você vai encontrar no manual do participante. Se você ainda não tem o seu, vai lá, corre na descrição do seu grupo de WhatsApp. Mas se ainda tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, você também pode chamar a minha equipe, ok? Que eles vão te auxiliar. Bom, até a próxima aula e luz para o bem!